Olá, telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Direito e Debate aqui na TV Babitonga, TV comunitária de Joinville, canal 9 da NET. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre direito militar. É um tema que nós não estamos muito acostumados a lidar no mundo jurídico, por isso que eu vou entrevistar um cidadão que é especialista, ele é advogado também, especialista em direito militar, Dr. Pacelli. Dr. Pacelli, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço a sua vinda aqui à nossa TV, disponibilizar um pouquinho do teu tempo para a comunidade, tá? Para nós falarmos um pouquinho sobre o direito militar. Maior prazer. Muito obrigado. Dr. Pacelli, esse primeiro bloco nós vamos falar sobre corrupção dentro do quartel, tá ok? Então eu queria ver com o senhor se ela ocorre, como é que funciona a corrupção. Assim, existe corrupção dentro do quartel militar? Existe. Primeiramente eu quero agradecer o convite, tá? Meu amigo de profissão, e que estou muito honrado pelo convite, a oportunidade que eu posso levar a dar uma maior notoriedade ao tema direito militar no programa Direito e Debate. Eu estou contente com o teu convite aqui e infelizmente existe a corrupção dentro da caserna, onde os militares estão inseridos na nossa sociedade e infelizmente acontece em todas as áreas, todas as instituições, seja ela na igreja, na política, na medicina, erro médico, os bons profissionais e os maus profissionais. Então nos militares também existe a corrupção. Cabe a todos nós colocarmos para fora, extirparmos, punir com rigor quem erra. Por exemplo, temos alguns exemplos que eu vou citar aqui de corrupções, pequenas corrupções que acontecem de maneira velada. Os militares, eles não incentivam, não gostam e punem quem erra. Por exemplo, uma fraude no teste de aptidão física, no TAF. O militar, ele faz 10 flexões e coloca no papel 20, 30 flexões. É uma fraude, pequena corrupção. Desvio de carne no refeitório. Um militar que trabalha ali desvia, prejuízo ao patrimônio público militar, sujeito à administração militar. Então tem várias corrupções que acontecem e que são combatidas. Certo. Dentro da caserna. E, por exemplo, também, né, Dr. Pacelli, eventualmente um desvio, né, como o senhor falou, não só de carne, de repente algum de arma, né, de repente, munição. Isso. Aqui em Joinville não é tão comum acontecer isso. Mas no Rio de Janeiro e outras capitais acontece muito o furto de armamento. Levam uma peça, levam um percutor, um gatilho, uma coronha e o crime organizado cada vez mais alicia aqueles armeiros para montarem, para servirem ao crime organizado. Certo. Então é perigoso. Entendi. Né? E, Dr. Pacelli, se é pego, né, o militar é pego cometendo algum ato de corrupção dentro do quartel, existe uma punição? Existe. Geralmente, na esfera penal, são bem mais rigorosas do que o Código Penal comum. Certo. Tem o Código Penal Militar, o CPM. Legislação antiga que não sofreu as alterações. Hoje em dia, pela Constituição, tem vários institutos ali, vários artigos que sofreram revogação tácita, que não foram recepcionados pela Constituição. Certo. Então, os militares infratores, pequenas infrações, eles são alvos de sindicância para apurar transgressões disciplinares. E quando se trata de crime militar, é instaurado o IPM, Inquérito Policial Militar, onde vai colher a autoria e materialidade, fornecer para o Ministério Público Militar para dar início à ação penal. Né? Ele vai oferecer denúncia para o juiz e vai dar início à apuração com mais rigor, de modo completo, daquele militar infrator. Certo. E como que são as punições militares? As punições acontecem na caserna, podem ser detenção, pode ser uma mera advertência verbal, pode ser uma prisão disciplinar. Certo. Na Marinha brasileira tem o bailéu, que é a prisão, é o termo que se usa. Certo. Tem prisão, tem reclusão, tem detenção e tem a exclusão, a bem-disciplina, que é a mais grave, né, das punições militares. Seria aí a última alternativa, né? Isso. Entendi. E essa apuração do crime militar, né, o senhor já nos informou aqui que é aberto o inquérito
policial militar e certo. tal. E como que se dá esse trâmite? O senhor pode explicar um pouquinho para nós? Aos moldes do que acontece na esfera comum, na esfera penal comum. É instaurado o IPM através da portaria. O comandante da organização militar, ele vai instaurar a portaria e vai designar um encarregado do IPM, onde ele vai colher as provas, fazer as oitivas das testemunhas, fazer as acariações. Ele vai apurar, ele é como se fosse um delegado, comparando com a esfera comum. Certo. Ele, caso precise de mais tempo, ele pode pedir a dilação do lapso temporal, né? Para conceder um novo período de tempo para ele colher as provas, fazer diligências complementares. É bem sério o modo de apuração que é conduzido dentro das organizações militares e também nas forças auxiliares, nas polícias militares e bombeiros militares também. Certo. E, Dr. Patielli, eles são processos mais compridos, são mais curtos em relação ao processo que nós temos a habitualidade, assim, que é da esfera comum, né? Não, geralmente o comandante ele concede 30 dias. 30 dias. Tem os manuais, né? Cada força armada tem seus manuais onde prevê o tempo de duração daquele procedimento meramente inquisitório. Ele vai inquirir, vai colher provas, fazer diligências para subsidiar o Ministério Público Militar, onde o promotor, que é o responsável para oferecer ou não a denúncia. Certo. Ele pode até pedir arquivamento. Pode ser até que não haja também a denúncia, tá? Entendi. E não vincula o juiz. Caso o promotor militar, ele veja, opa, tem indício de crime ali, autoria, materialidade, oferecer denúncia, o juiz não está vinculado àquelas oitivas que foram feitas anteriormente. Ele pode desconsiderar e começar do zero. Pode refazer, né? Isso. Ou refazer, no caso, né? Isso. Tá, ok. E, Dr. Patielli, qual que é o bem jurídico tutelado quando há essa violação? Isso. Então, o bem jurídico é o valor maior das Forças Armadas. E tem um binômio, hierarquia e disciplina. Certo. São os dois maiores pilares de qualquer instituição militar. Dr. Patielli, o que é o conscrito? Conscrito é uma palavra que a maioria da população desconhece. E até alguns militares da ativa. Conscrito é um verbete que significa aquele jovem que completou 18 anos. No ano que ele completou, ele vai se alistar. Aquele ano em que ele vai se alistar às Forças Armadas. E ele sofre uma restrição da Constituição Federal, nossa Carta Magna. Ele é impedido de votar. Ele é impedido de votar. Eu não sabia. Confesso que eu não sabia. E, bom, Dr. Patielli, qual que é o procedimento que o militar deve fazer, né, para poder sair candidato, então, a algum cargo público eletivo? Os direitos políticos do militar são exercidos de uma forma diferente dos demais cidadãos. Por exemplo, o militar, quando ele deseja concorrer ao pleito eleitoral, ele tem que informar o seu escalão superior, ele tem que comunicar ao seu escalão superior, ao seu comandante. Não é informar, errei. Ele tem que comunicar. Eu desejo concorrer às eleições de tal ano, a vereador, a prefeito, governador, etc. Deputado. Ele não está sujeito à aprovação ou não, ao deferimento ou não do comandante. Ele, não quero, não autorizo. Ele não pode fazer isso, que é um direito constitucional do militar de exercer esse direito a se candidatar a um cargo eletivo. Só está proibido no texto constitucional o conscrito, que nós falamos há pouco. Entendi. Dr. Patielli, e o que acontece assim, se ele não é eleito? O militar, ele saiu candidato, vamos supor, esse ano, vamos ter esse ano como base, né? Isso. Se não sai um militar aqui em Joinville, ele é candidato a vereador, ele não é eleito. E aí? O que acontece com ele lá? O militar, seja ele da Polícia Militar, Bombeiros, Exército, Marinha Aeronáutica, caso eles se candidatem e não sejam eleitos, eles voltam a cumprir normalmente as suas atividades. Dentro da caserna, seus direitos, deveres, eles continuam recebendo sua remuneração normalmente. Eles não têm nenhum impedimento. Agora, o que pode acontecer,
ele ser, não raras vezes, perseguido pelo superior Certo. hierárquico, que não é bem visto com bons olhos o militar que se candidata. Entendi. Tenho alguns casos que trabalhei neles, onde o militar se candidatou a vereador e até atingiu uma expressiva votação, e seus superiores ficaram descontentes com aquilo. E quando ele não se elegeu, mas teria chance na eleição futura, ele foi movimentado, transferido para outra cidade. Saiu de Joinville e foi para São Paulo, para cortar qualquer vínculo com a cidade. Entendi. Aqui, complicado, infelizmente, o militar não é bem visto, aquele que concorre a cargos eletivos. Né? E se ele é eleito, doutor, como é que funciona? Ele é eleito. Tem a previsão na Constituição Federal. Nossa Constituição Federal está lá. Que se ele tem menos de 10 anos de serviço ativo, se ele tem menos de 10 anos, ele não é estabilizado ainda, Certo. ele tem que ser automaticamente afastado. Ele é afastado das suas atividades das Forças Armadas, Forças Auxiliares. Se ele tem mais de 10 anos, ele é agregado. Ele vai ser agregado e, sendo eleito, no ato da diplomação, ele é afastado. Ele corta o vínculo com a força, né? Quando ele é eleito. Mas aí ele corta momentaneamente o vínculo, é isso? Não, definitivamente. Caso ele seja eleito, né? Entendi. E, doutor Ele vai Pacheco- para inatividade, é o termo que se fala. Se ele for eleito, ele vai para inatividade. É o termo na Entendi. Constituição Federal. Entendi. E ele indo para inatividade, supor, né? Eu vou usar novamente Certo. o exemplo aqui da eleição aqui de vereador, né? Vamos supor que então o militar ele é eleito aqui em Joinville, vereador, cumpre os 4 anos da vereança dele, não sai mais candidato. Vamos supor, né? Não sai mais. Ele retorna à casa militar? Ele tem quanto tempo de serviço? Se tiver menos de 10 anos, não ele retorna, é isso? Ele é afastado de atividades militares, definitivamente. Entendi. E se ele é eleito, é incompatível Entendi. o vereador com o militar da ativa. É igual a advocacia. Entendi. É igual a advocacia. Eu fui militar das Forças Armadas durante 13 anos, 12 anos. E me vi coagido a sair também. Ou eu exerço a advocacia, ou eu permaneço como militar da ativa. E eu gostava dos dois, e agora? Aí eu tive que escolher a advocacia. Teve que optar, né? Eu tive que escolher. Então, Entendi. o cargo de vereador, prefeito, deputado, etc., tem que cortar o vínculo com a Força Armada e a Força Auxiliar também. Ok. Doutor Pacelli, nós vamos fazer mais um intervalinho e já retornamos. Telespectadores, vamos fazer mais um intervalinho e já retornamos com o programa Direito e Debate. Até daqui a pouquinho, não saiam daí. Pessoal, retornamos ao programa Direito e Debate. Hoje eu estou entrevistando o Dr. Pacelli. Nós estamos falando sobre direito militar. Dr. Pacelli, eu queria falar um pouquinho sobre algumas atualidades, né, sobre redes sociais, que a gente muitas vezes não sabe como é que funciona isso dentro do militarismo, né? Então eu queria saber com o senhor o seguinte: se um militar em alguma rede social ou por via de algum blog, alguma coisa assim, critica um superior hierárquico dele, do quartel, enfim, ele sofre alguma punição? Existe alguma previsão dele não poder fazer essa crítica? Como é que funciona isso? Isso. Então, o militar, se não me engano, no artigo 171 do Código Penal Militar, CPM, prevê que aquele militar que publicar algum documento, alguma coisa sigilosa, algum ofício, algum inerente interno da Força Armada ali, ou Força Auxiliar, ou criticar abertamente seu superior, ele é passivo de punição. Às vezes o militar, por inocência, por desconhecimento, ele pensando que está exercendo o direito constitucional da liberdade de expressão, eu tenho a liberdade de expressão, então eu posso me expressar contra meu comandante, que minha Constituição me ampara. Ele pode ser punido por isso, porque os 2 pilares, como eu falei há pouco, hierarquia e disciplina. Ele é militar 24 horas, ele não pode jamais censurar o ato do seu superior hierárquico. Seja ele legal ou ilegal, ele tem que levar os meios cabíveis de apuração. Mas ele não cabe a ele, subordinado, criticar.
Então é cada vez mais comum o militar sendo punido com rigor por censurar atos do seu superior nas redes sociais, Facebooks, WhatsApps. Recentemente, um militar me procurou para defendê-lo, tendo em vista que ele fez um grupo de militares no quartel, e onde criticavam, riam, faziam chacotas com o seu superior. E um daqueles grupos, um militar integrante daquele grupo, do WhatsApp, ele fofocou para o superior, alvo das chacotas. E foi instaurado uma sindicância, que é mais brando do que o inquérito policial militar. Foi instaurada uma sindicância para apurar quem foi, por que foi, se configurou uma injúria, uma calúnia, uma difamação, em que graduação da lesão ao bem jurídico, que é a hierarquia e disciplina. Entendi. Então, cada vez mais comum, crimes virtuais. Entendi. Mas independente também, né, doutor Patielli, se for no meio virtual, mas pode ser também então num jornal, numa revista, né, numa rádio, numa televisão, né? Não obrigatoriamente então seria em redes sociais. Isso. Né? Então pouco importa se é redes sociais, se é anonimato, se usa do anonimato, se tem uma carta, meios escritos, verbais, gravados, pouco importa. Entendi. Tem que ser preservada aquela honra militar, o pundonor militar. É o termo que se usa, né, nos regulamentos. Desculpe, como é que é o nome? Pundonor militar. Que legal. Pundonor militar. Também não conhecia, mais uma descoberta. E atualidade, você falou, né? Então, doutor, eu queria saber do simpósio de direito militar que teve o ano passado, acho que foi no Paraná, é isso? Isso mesmo. Eu participei. O primeiro simpósio de direito militar ocorreu em setembro de 2015, onde fomos agraciados com a presença da ministra Maria Elizabeth, a presidente do STM, Superior Tribunal Militar. 208 anos do STM, a primeira mulher e única até hoje a ser presidente daquela corte. A ministra Maria Elizabeth estava lá presente, levando os seus conhecimentos. Ela é até casada com um general de brigada ou de divisão, se não me engano. E ela, muito simpática, ela levou a todos os presentes que o direito militar não não comporta o princípio da insignificância. Por exemplo, o militar pego com drogas dentro do quartel. Um civil foi pego com 1 grama de maconha. Não dá nada ali, é consumo próprio. Não é tráfico ali. Mas o militar que foi pego com 1 desse grama ali já é crime passivo de punição, porque lesionou o bem jurídico da integridade dos demais. Entendi. Que ele pode ter acesso a armas, pode abrir fogo com os outros militares que estão dormindo, contra seu superior, entorpecentes. Então não é admissível o princípio da insignificância. Entendi. Não é acolhida pela Justiça Militar. A ministra Maria Elizabeth levou esse ensinamento. E participei também, no ano passado, em novembro, do Congresso Nacional de Direito Militar, em Florianópolis. Excelente evento, onde estavam presentes a nata do direito militar. Desembargadores, juízes do Rio de Janeiro, juízes militares de Minas Gerais, doutrinadores, escolhi até o autógrafo de um deles. Bacana. Então, maravilhoso evento. Bacana. Curiosos, estudiosos, civis, militares, todo mundo estava lá prestigiando o evento. Doutor Patielli, esses eventos, eles costumam ser dentro de batalhões do Exército? Como é que funciona? Eles são abertos ao público? Como é que funciona? Eles são abertos. Não, tem grande vulto. Foi num órgão do Poder Legislativo, o ano passado, ocorreu lá em Florianópolis, em 2 dias. O simpósio no Paraná, 2 dias, e o congresso, né, o 15º congresso, lá em Florianópolis. Aberto a todos, podem frequentar livremente. Tem até revistas, né? Revistas especializadas no direito militar. Embora é escassa ainda a doutrina militar. Certo. Quem quer fazer suas monografias em temas militares, eles têm dificuldade para encontrar um material que sirva de apoio para eles. Né? Nesse congresso, me lembrei agora, foi também comentado a questão da Lei Maria da Penha. Certo.
cada vez mais comum as mulheres se casarem com outros militares. Um capitão casando com um tenente com um cabo da Marinha, do Exército, Aeronáutica. Então, cada vez mais. E agora, incide ou não a Lei Maria da Penha? A mulher não pode, não tem previsão legal. Não tem previsão legal ali, porque quando foram criados os regulamentos militares, foi anterior ao ingresso das mulheres nas corporações. Certo. Então não tem previsão legal. Mas mesmo assim, o judiciário entende que tem que aplicar, porque a mulher não pode ficar naquela lacuna. Entendi. Desamparada. Entendi. E, doutor Patielli, o senhor comentou, né, da dificuldade de literatura, né, dos livros relacionados ao direito penal ou direito militar, né? Direito penal militar, eu ia dizer. Essa dificuldade que nós temos é em Joinville, é no Brasil, é em Santa Catarina? Como é que funciona? É nível Brasil. Entendi. O Nordeste é bem forte nos doutrinadores. Tem vários doutrinadores. Tem o Dr. Diógenes, que foi membro da Aeronáutica, escreveu um livro excelente, Manual do Direito Militar. Tem o Célio Lobão, é outro doutrinador excelente. Aqui no Sul, temos várias, cada vez mais está eclodindo, devido à curiosidade, à procura pelo sistema. Antigamente era obrigatório, né? Tinha nos bancos escolares acadêmicos ali, tinha aquela disciplina, direito militar. Aí depois foi se afastando, só realmente os interessados que vão buscar, mas não é exigido ainda nas faculdades, né? Não acompanha a grade curricular. Doutor Patielli, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer o senhor pelo senhor ter vindo aqui, ter disponibilizado um pouco do seu tempo, do seu conhecimento aqui para nós da TV, para os nossos telespectadores. Muitíssimo obrigado, doutor. Isso, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado aos telespectadores e até a próxima, se Deus quiser. Telespectadores, voltamos logo mais com o próximo programa Direito e Debate. Até logo.